Então, nossa palestra de hoje está a cargo da nossa companheira Elaine Valentim, que é trabalhadora aqui do Irmão Tomé, e ela falará para nós o legado de Allan Kardec. Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amado e divino, esteja aqui a nos intuir, a nos favorecer nessa fala, que possamos todos nós hoje estarmos aqui unidos em Teu nome. É com grande alegria que estamos aqui de volta e que possamos hoje fazer esse tributo, na realidade é uma homenagem singela ao nosso querido e amado Allan Kardec. No Espiritismo nós não fazemos esse tipo de reverência, nem temos esse hábito de ficar engrandecendo ou endeusando a quem quer que seja. Mas nós sabemos que todo o trabalho, todo o legado, toda a missão, ela é digna de nota. E assim sendo, nós vamos falar sobre Allan Kardec, mostrando a importância desse trabalho que ele fez, vigoroso. E a nossa proposta de hoje é de falar, dando uma pequena trajetória na sua história, sem nos determos exatamente em datas, nem em nome de livros, vamos dar uma breve abordagem, mas para a gente entender o trajeto, o caminhar que ele fez. Então vamos lá. Kardec, então, ele vai nos trazer a seguinte... Opa, que voltou. Eu continuo aqui, então. O Roberto vai botar ali. Então, o que nós vamos ver é que Allan Kardec, ele hoje, como nos diz bem a nossa querida Vera, Kardec ele nasceu justamente nesse dia em que nós estamos aqui falando, no dia 3 de outubro. Mas antes do seu nascimento, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai nos dizer o seguinte, que numa das assembleias presididas pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, ou seja, Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra, com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Esse livro foi escrito à época por Franciscano de Xavier, né, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, e esse legado ficou, então, mostrando que já tinha uma preparação anterior ao nascimento de Allan Kardec. E aí nós vamos ver que, então, Allan Kardec nascia em Lyon, na França, aos dias 3 de outubro do ano de 1804. Portanto, esse ano de agora comemoraria, nessa data, 213 anos. E aí nós vamos ver que acontece dessa forma uma grande assembleia. E no ano 2004, eu participava de um encontro de mocidades espíritas aqui no Espírito Santo, e justamente nesse ano comemorou-se o bicentenário, ou seja, 200 anos do nascimento de Kardec. Eu vou dizer para vocês, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. O auditório estava repleto, mas era diferente. Todos nós estávamos vestidos com roupa da época. Foi um encontro que todo mundo tinha com roupa antiga. E eu levei minha filha pequena ainda. Então, todos nós estávamos assim, caracterizados como se estivéssemos no século XIX. A emoção, o teatro sobre a vida de Kardec, foi uma comoção. Todos nós chorávamos. Era uma assembleia que parecia que nós estávamos transplantados para aquele tempo de 1804, no nascimento dele. Pois bem, mas Kardec, ele, lógico, nasceu e foi estudar, então, no colégio de Pestalozzi, e lá foi educado em Verdun, na França, e Allan Kardec, então, ele tornou-se, desde cedo, um educador, por excelência. O seu desprendimento por dinheiro, o seu desinteresse pelas coisas materiais, a dedicação, o ensino, o seu amor ao bem levaram-no a dar aulas gratuitas. Possuidor de um método original, procurava usar dos meios mnemônicos, da forma de não cansar o estudante e fazê-lo aprender as lições com facilidade e rapidez. Segundo Camille Flammarion, Kardec era o bom senso encarnado. Foram os títulos que ele foi recebendo.
Porque ele usava realmente da sua maestria como mestre, professor, justamente para poder ensinar. E o professor Rivail era um espírito cético, respeitado por toda a classe acadêmica, pelo seu senso crítico, a sua imparcialidade, características marcantes de um caráter firme e resoluto. Este é Allan Kardec. Temperamento infenso à fantasia, sem instinto poético ou romanesco, todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental, praticava na palavra escrita e falada a precisão, a nitidez e a simplicidade, dentro de um vernáculo perfeito, escoimado de redundâncias. Aqui, então, está tendo como se fosse um currículo um pouco diferente, porque Kardec, além dele ter iniciado aos 18 anos, já tinha o cargo de professor, ele havia escrito vários livros de aritmética, de gramática, de ciências, de pedagogia, fazia livros para o governo, para o Estado. Então, a amplitude de conhecimento deles era fantástica. Conhecia praticamente todas as ciências da época e as estudava com perfeição mesmo. E quanto ao caráter desse homem, como é que era? E vamos ver aqui um fato interessante. Quem contemplava, ou quem contempla hoje, esse retrato, esse rosto de Allan Kardec, não pode ter a ideia que ele foi o seu caráter. Não pode imaginar que naquela figura vigorosa, de fisionomia austera, aparentando uma rigidez exagerada de sentimentos, pouco disposta a perdoar faltas, se escondia uma alma tão boa, tão simples, tão generosa. Aqui um caso particular também da minha vida. Vocês imaginem minha casa como é que é. Tem livro espírita para tudo quanto é lado. Tem livro de espiritismo em todos os cômodos. Então, onde que eu vou, tem um livro estudando ou lendo alguma coisa. E a minha secretária, que já está comigo há 24 anos, um dia ela me contando, né, que certa feita ela estava doente, passando mal à noite, e ela teve uma visão. E quando ela veio no outro dia trabalhar, ela falou: Elaine, encontrei aquele que está no livro, apareceu lá em casa. Aí eu fiquei assim, né? Que livro? Não é aquele da cara zangada, não. Eu tenho medo dele. Aquele da cara zangada, eu viro o livro de cabeça para baixo, eu escondo, mas é um da cara boa. O da cara boa é Bezerra de Menezes. Porque eu achava Kardec com a cara zangada. Ela tinha medo do livro, que era católica, então ela virava o livro. Mas hoje, depois de um tempo, ela já se acostumou com os livros espíritas e também já entendeu que Kardec, apesar da fisionomia grave, é um ser extremamente alegre. Essa característica é interessante a gente falar. Quem tiver a oportunidade de ler uma revista espírita, de ter acesso ao senso de criatividade dele, da palavra, do argumento que ele usa, vai ver que as respostas dele, as tiradas que ele tem, são fantásticas, são fenomenais, de uma alegria, de uma leveza, que um espírito dessa envergadura faz trazer a lume. Aqui, segundo Henrique Salsi, ele fala o seguinte, que Allan Kardec gostava de rir, com seu belo e riso franco, largo e comunicativo, e possui um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Então, nós estamos agora trazendo uma outra informação sobre Allan Kardec, tirando essa ideia do ser muito austero e muito grave. Na vida não lhe faltou coragem, né? Ele não desanimava nunca. A calma foi sempre uma das suas feições, mais saliente seu caráter. O espiritismo não lhe trazer a transformação súbita do caráter, ou seja, não lhe proporcionou isso, não veio modificá-lo de chofre, dando-lhe imediatamente qualidades, né, que possuía. Já o encontrou formado, apenas o lapidou. Já era um espírito evoluído, com longo tirocínio de outras existências e de outras missões, perfeitamente aparelhado, portanto, para desempenhar a nova missão que trazia. Ou seja, já era o espírito que estava pronto para o trabalho. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. De Chico, né? E aí nós vamos ver que em Hydesville, no ano de 1848, na Europa, antes de já tinha acontecido alguma coisa, mas nos Estados Unidos é que começou realmente a
aparecer os raps, as batidas, e as irmãs Fox seriam, então, o que deu aquela notoriedade no ano de 1848. E aí, mais adiante, apareciam naquela mesma década, em França, principalmente, as mesas giravam, batiam, saltitavam, batiam seus pés, volitavam nos céus, e aquilo assustou, chamou a atenção e virou motivo de diversão, de entretenimento. E aquilo tudo começou a chamar a atenção. Até que um dia o senhor Fortier falou com Kardec, isso em 1854. E Kardec responde de uma forma brilhante: só acreditarei quando vir, quando se provar que uma mesa tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja o caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Aqui a gente vê esse lado, até um certo ponto irônico e brincalhão de Kardec, falando que aquilo parecia um conto de carochinha, que ele não ia cair nessa. Bem, então as mesas girantes, no ano seguinte, ele já começa a participar. Mas o que ele fazia? Ia e fazia perguntas inteligentes, que nenhum dos frequentadores daquela sessão saberia responder. E foi aí, então, no ano 55, que ele, com Carlotti, ele vai conseguir aquele movimento e vai dizer naquele instante que era o mais notável acontecimento da minha vida, declarou ele àquela época. E o nome Allan Kardec, ele veio através de uma mensagem do seu guia, né, do seu espírito protetor, Zéfiro, que ele conta que esse nome Allan Kardec havia sido o nome de uma existência pretérita, bastante antiga, em que ele era um druida. E que lá nas Galhas Antigas, que posteriormente iria se tornar o território francês, ele se chamou Allan Kardec. E assim, Rivaio, ou professor Hipólito, ele não coloca o seu nome na obra. Ele preferiu usar um pseudônimo para que não maculasse, ou que pudesse distinguir o que era a obra dele, como professor, como escritor, como cientista, e o que era a obra dos espíritos, que ele não achava que a obra realmente fosse dele. E assim, aos 18 de abril do ano de 1857, vem a lume a doutrina espírita. Inicialmente com 501 questões, e posteriormente ampliada para as 1019, que temos até os dias de hoje. E assim nós vamos ver que a metodologia e os critérios utilizados pela codificação se baseiam em vários pilares. Dentre eles, a metodologia científica, a generalidade, a concordância dos ensinos, mas a comprovação do fato mediúnico. Para que Kardec fizesse essa obra portentosa, utilizou-se de mais de 1000 médiuns, ou mil casas espíritas, que na realidade não eram centros espíritas formados como hoje, mas 1000 núcleos, em que ele perguntava novamente, e todos respondiam, e quando havia então a concordância, a consonância, ele aproveitava aquela questão como verdadeira. E daí então passava por esse crivo da razão. O método era observacional. Observava o fato, analisava. E a experimentação científica própria de um espírito acostumado a esse tipo de trabalho. Para termos uma ideia, ele estudou magnetismo por mais de 30 anos. Então foi um longo período de estudo, estudando na escola de Mesmer, né, que foi o antecessor, e que veio trazer o estudo do magnetismo. Daí então já se começa toda essa trajetória. A codificação espírita, então, iria nascer a partir do ano de 1957. E daí nós temos esse Pentateuco espírita, composto, portanto, de 5 grandes obras, que nós vamos explicar um pouco, não entrar no detalhe de cada obra, mas dar uma abrangência geral em cada uma delas. Então, assim, nós vamos ver que as obras básicas da codificação, elas iniciam-se com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele se encontra, então, no ponto inicial. Ali nós vamos ter toda a base, toda a doutrina está focada. Posso botar aqui em cima, né, Roberto? Vou botar o controle aqui. Ai, peraí. Oi. Peraí. Passou demais. Aí, o Livro dos Espíritos,
Ele é a base de toda a codificação. Então, nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, como que se dá essa questão toda. Mas vamos lá. O Livro dos Espíritos, então, dele vai se derivar depois o Livro dos Médiuns. Da segunda parte do Livro dos Espíritos deriva-se o Livro dos Médiuns. Dali, depois nós vamos ver que depois o Evangelho segundo o Espiritismo é derivado da terceira parte do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. É a parte das leis morais, que vem o Evangelho. Depois, o quarto livro seria o Céu e o Inferno, derivado da parte quarta do Livro dos Espíritos, que fala dos gozos e das penas futuras. E o livro A Gênese deriva-se da parte primeira do Livro dos Espíritos. Daí a gente entende como a codificação ela é toda organizada. São 4 partes de primeiro livro e cada uma delas se desdobra em outro livro. Se nós formos analisar o Livro dos Espíritos, a pergunta central seria: quem sou? Quem sou? Daí você já começa a perguntar: quem sou? Se nós formos olhar, então, o Livro dos Médiuns, a pergunta principal dele seria: o que sinto? São os sintomas, as sensações, vai dizer o que sinto. Então, nós entenderíamos o que é o Livro dos Médiuns. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta básica seria: por que sofro? Porque o Evangelho vai falar justamente das questões do sofrimento e das dores. E o Céu e o Inferno vai dizer para onde vou, o destino. Aí nós vamos saber como que é a vida do lado de lá, após a passagem desse veículo físico. E a Gênese vai dizer de onde vim. Então, são perguntas, então, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, são essas questões basilares que a doutrina nos oferece. Pois bem, então o Livro dos Espíritos, aí está a sequência das datas em que esses livros foram publicados. Cada um deles tendo, então, um período, né, de elaboração e de publicação. Para que tenha uma ideia, o primeiro livro Kardec pagou das suas próprias custas. A primeira edição foi feita por ele. E muitos outros livros também pagos por ele, com seus recursos. Daí para você ter ideia da grandeza do trabalho desse grande codificador. Mas além desse Pentateuco espírita, temos outros livros importantes. O que é o Espiritismo? O Espírito, na sua expressão mais simples, a viagem espírita, são as viagens de Kardec, que ele saiu como saía Paulo de Tarso, mostrando como seria, como estava sendo implementadas as obras. E as obras póstumas, que foi um livro publicado após o seu desencarne, juntando todas as compilações que ele tinha deixado, e foi feito esse livro posteriormente. E a Revista Espírita, que teve em 1858, ou seja, logo após o Livro dos Espíritos, logo foi editada, e depois começou a ter, periodicamente ela saía. E daí fundou ainda a Sociedade Espírita de Paris, o Parisiense de Estudos Espíritas, e ao todo foram 22 livros dessa época em que estava sendo feita a codificação. Ou seja, não são apenas os 5 livros. Mas uma coisa aqui a gente tem que parar para conversar. Quanto que nós estamos estudando de Allan Kardec? Quantos livros nós estamos estudando? O que nós sabemos? Nós estamos realmente mergulhando na grande obra? Ou ela passa desapercebida por nós? Porque não adianta nós nos intitularmos espíritas sem conhecermos as obras da codificação. É necessário esse estudo sistematizado, esse estudo aprofundado, que são estudos que a casa oferece. E é necessário que assim seja feito, que a gente aprenda um pouco mais a cada dia. Então, Kardec lançou a Revista Espírita e mostrou que ali existiria movimentos, tempos para o Espiritismo. O tempo da curiosidade, o período filosófico, o da luta religioso, o intermediário, que posteriormente teria um nome, mas também o da renovação social. A cada tempo teria vários tipos de trabalhos nesse sentido. Mas aqui nós teríamos, para poder falar do legado de Kardec, nós temos que falar um pouco da sua missão. Que missão é essa? Porque quando nós vamos reencarnar, como nós iniciamos a nossa fala, dizendo que já estava prevista a vinda dele, já avisada pelo próprio Cordeiro,
existe um preparo, existe um planejamento reencarnatório, existe toda uma preparação, não apenas de quem vai reencarnar, mas daqueles que estão ao seu redor. E uma mensagem do Espírito de Verdade fala assim, na sua gravidade, na sua profundidade: para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus. Aí vem os requisitos: humildade, modéstia e desinteresse. Ou seja, ele precisaria ser humilde para não se deixar vencer pelo orgulho. Teria que ser modesto, sem deixar que a vaidade também o encontrasse. E também teria que ser desinteressado, ou seja, não teria que ter o egoísmo, ou seja, teria que estar envolvido em caridade. Visto que abate os orgulhosos, presunçosos e os ambiciosos. Aí estaria dizendo assim que esses tipos, essas virtudes necessárias iriam realmente combater os orgulhosos, presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Mais adiante nós vamos ver como isso tudo fora confirmado. E continua o Espírito Verdade dizendo: exigem-se por fim devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios, vês assim que a tua missão está subordinada às condições que dependem de ti. Essa fala já começa a dizer que não seria fácil. O que o Espírito Verdade, que coordena, que comanda toda a codificação espírita, que preside a codificação, o Espírito Verdade, estava dizendo que a necessidade, os pré-requisitos para que Allan Kardec conseguisse dar sequência à sua obra. E numa das conversas com ele dizia que se ele não fizesse, outro faria. Outro faria, ou seja, a grande obra estava preservada. Mas Allan Kardec era um emissário de grande envergadura. Ou seja, estavam todos acreditando que ele realmente conseguiria levar adiante a grande tarefa. E quando ele diz, depende de ti, nós vamos recordar que tem um diálogo no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, através do Chico, em que no capítulo 28, vai se comentar sobre um diálogo entre Napoleão e Kardec. Napoleão Bonaparte. Napoleão ia ser considerado, à época, cônsul, estava ali para receber todas as honrarias da terra, enquanto Kardec vinha dando, digamos, as advertências para como ele deveria conduzir aquele momento. Ou seja, Napoleão fale na sua missão, se endivida ainda mais, devido às questões da própria revolução, que se iria depois acontecer naquela época, entre iluminismo. E ali vamos ver então que Kardec dava o recado para ele. É uma página muito bonita, vale a pena ser lida, de um livro muito interessante de se ver. Cartas e Crônicas. Então aí está dizendo que dependem de ti. Ou seja, não estava ali dito que ele iria conseguir. Ele teria assistência, mas dependeria dele. E aqui tem uma página de um outro livro do Chico, e esse ditado ele intercala entre Emmanuel e André Luiz. E um deles é de Emmanuel, que fala assim: o mestre e o apóstolo. É uma página que faz um paralelo. É interessante essa leitura. Eu fiz questão de trazer nessa data de hoje, para poder mostrar assim como que Jesus, na condição de modelo e guia da humanidade, havia escolhido Allan Kardec para ser esse missionário, para vir trazer os seus ensinamentos, trazer a sua árvore. Que quando Jesus, ainda no final do século 14, por ali, já se marcava a vinda da mudança da Europa para as Américas, e ele dizia ali, para Iléu ou Elil, em Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, e diz: para essa terra transplantarei a árvore do meu Evangelho. Ou seja, os ensinamentos do Cristo, essa árvore da vida,
ela seria transplantada. Mas uma árvore só vive se nós regarmos, se ela tiver sol, se ela tiver cuidado. E esse cuidado precisaria ser feito para que tudo aquilo pudesse um dia florescer. Porque a semente por si só, ela não germina. Mas mesmo que tivesse Deus ali no comando e Jesus como governador planetário, precisaria de um trabalhador físico, material, para poder levar adiante a grande nau do Evangelho. Bem, e diz assim no livro, no capítulo 2, luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhe restaurou a palavra. Aqui cabe dizer que a época em que foi escrito o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando reportava então aquele tempo ainda, antes do nascimento de Dom Henrique de Sagres, que era o próprio Ilhéu, dizia que não tinha sobrado nada da Europa antiga, após as cruzadas, após toda aquela Idade Média, os ensinamentos do Cristo tinham morrido. Ficava tão somente os ensinamentos que ficaram de Francisco de Assis. Quase tudo havia se perdido. Mas era como se tivesse poucas sementes para poder dali fecundar novamente a terra fértil. Pois nós sabemos que tudo que se planta, quando se tem vontade, nós colhemos. E é tempo de plantar. E é tempo de colher. Diz o Eclesiastes, né? Mas bem, luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, e restaurou a palavra. Dizia assim, Jesus o mestre, Kardec o professor Hipólito, professor educador. Jesus o mestre, título esse que Jesus aceitou. O único título que ele aceitou verdadeiramente, pois ele disse certa feita, mestre eu sou. Foi o título que ele recebeu e usou. Jesus refere-se a Deus junto à fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem nas atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele à caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Gente, essa página é muito linda. Que nós vamos ver aqui quanto que tem de beleza nessas falas, nessas palavras tão profundas. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre os fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Para que tenham uma ideia, esse lema, Jesus a porta, Kardec a chave, foi movimento, foi motivo de campanhas feitas pela FEB, pela nossa federação aqui do Estado do Espírito Santo. Todos usavam esse lema, porque o que é uma porta? Porque Jesus tinha dito, eu sou a porta. Vinde, né?
Entrar é porfiar pela porta estreita. Falava que ele era a porta. E o que é uma chave? A porta pode estar fechada, mas a chave, quando nós colocamos na porta, a porta se abre. Ou seja, uma chave para adentrarmos aquela porta. Mas mesmo que tivesse a porta, mesmo que tivesse a chave, nós temos que virar a chave. Se nós não fizermos o movimento de nos conectarmos, nós não vamos abrir nem a porta, nem encontrarmos a chave. Então depende de nós, do nosso esforço pessoal, esse entendimento de chegarmos até a essa verdade. Bem, em o Evangelho, existe uma parte pouco lida, pouco conhecida, que é o prefácio. Aliás, dos livros, o prefácio quase não pula. É interessante. Prefácio é algo que poucas pessoas leem. Mas o prefácio do Livro dos Espíritos, o prefácio do Evangelho, é imperdível. É de uma riqueza. Aqui eu vou ter só 2 lâminas para dizer da importância do que o Espírito de Verdade havia falado nesse prefácio dessa grande obra. Diz assim o Espírito de Verdade: os Espíritos do Senhor, aqui está já denotando ou sinalizando do que seria essa obra, do que seria o Espiritismo, do que seria todo esse movimento de transformação da humanidade. E diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército movimenta ao receber as ordens de seu comando. Espalha-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, essa luz do mais alto viria abrir os caminhos e os olhos, aos cegos. Abrir, iluminar. E continua o Espírito de Verdade: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mensagem é consoladora, a mensagem é inspiradora, nos mostrando que novos tempos seriam chegados. São chegados tempos de restabelecer realmente a verdade, dissipar a treva, para que pudéssemos ver a luz. Porque enquanto estamos envoltos, embotados nas trevas, por mais que a luz venha, nós não a vemos. Nós ficamos igual a um diamante que está ali adormecido, mergulhado no lodo lamacento, mas nós continuamos a ter a nossa luz. Quando saímos do lodo, quando nós nos limpamos, nós vamos brilhar. Por isso que tinha dito Jesus, certa feita, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar a luz é deixar que essa centelha divina, que todos nós somos filhos de Deus, que um dia ela possa resplandecer, abraçar a todos. Continua então o Espírito Verdade falando sobre a missão de Allan Kardec. E aí já está gravado em obras póstumas. A missão dos reformadores está cheia de escolhos, ou seja, dificuldades, e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de se transformar. A missão dele era difícil, era rude, e exigir dele muito. E iriam agitar todo mundo, porque as mudanças, as informações que chegariam, iam abalar. Em O Livro dos Espíritos tem uma parte sobre a lei do progresso, que fala dos abalos, do abalo moral. A vinda de Kardec também foi um abalo moral, porque mudou as estruturas, mudou o mundo. E a vida do Cristo, então, nem se fala, mudou o mundo a tanto que dividiu em eras. Tudo virou antes do Cristo e depois do Cristo. Tamanha grandeza de Jesus, o maior de todos, que já desceu aqui nesse planeta. Aqui eu não vou ler isso, talvez que é meio grande, mas só para ter uma ideia do sofrimento de Allan Kardec. Tem hora que a gente não para imaginar, para a gente ter uma doutrina tão rica como essa.
O que passou nesse ser? E estava dizendo ele que por volta de 1867, 10 anos e meio depois dessa comunicação me foi dada, verifico que ela se realizou em todos os pontos. Porque experimentei, olha gente, todas as vicissitudes que nela foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio, de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames e libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a minha confiança. E pago a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviço. Bem, aqui a gente vê que isso aqui não foi fácil. Para que nós recebemos essa doutrina consoladora hoje, imaginar o que ele passou, né? Recebendo inimigos gratuitos, injúria, calúnia, difamação, e eram muitas coisas, muitos detratores, muitos acusadores, e muitos deles dentro da própria doutrina. Ali estavam os grandes adversários. Tem uma outra faixa aqui que é o desabafo que ele faz, e ele então diz assim de si para consigo: não mais tenho conhecido repouso, mais de uma vez sucumbi sob o excesso do trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento, nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa, com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso e tudo se verificou. Esse desabafo é para dizer assim, não foi fácil. Não foi fácil. Aquele que vem na retaguarda não imagina o que é aquele que veio na dianteira. A gente não imagina que esses caminhos que foram abertos um dia, foram abertos com muitas dores, com muitas lágrimas. Pois bem, para que tenhamos uma ideia dessas cartas e desses ataques, tinha um certo padre Merozou, que ele tinha feito várias cartas. Nessa revista Espírito, de 1853, foram vários momentos, essa aqui é a segunda, que Kardec responde a esse ataque que havia sido feito. E o recorte pequeno, ele estava dizendo, então, mais ou menos, dizendo o que era a sua proposta para o Espiritismo. E diz assim, em tudo isso não fiz senão recolher. Olha só o que ele está dizendo. Senão recolher e coordenar metodicamente o ensino dado pelos espíritos. Sem levar em conta opiniões isoladas, adotei o maior número, afastando toda a ideia sistemática, individual, excêntrica ou a contradição com os dados positivos da ciência. Aí nós vamos ver que o trabalho dele foi um trabalho de pesquisador, usando o seu espírito científico, o seu espírito arguto. Ele foi então começando a usar da sua lógica para poder fazer e compilar a doutrina. Mas ele não fez senão recolher e coordenar. Ou seja, aí está mostrando a humildade dele. Porque ele mesmo dizia, a doutrina não era dele. Portanto, que não existe doutrina kardecista. Existe espiritismo. Existe doutrina espírita. E nós somos espiritistas ou espíritas, mas não existe kardecista. Nós falamos às vezes essa palavra, mas ela não tem uma existência verdadeira. Bem, o legado de Allan Kardec, então, tem uma elevação imensa, uma profundidade. Nós temos, assim, então, uma grande gratidão por esse espírito de escola. E o desencarne de Allan Kardec se deu ao dia 31 de março de 1869, ou seja, ele havia desencarnado aos 64 anos e um pouquinho. E o que acontecia então nessa época? Muitos acharam que o espiritismo ia acabar por aí, com o desencarne do grande líder, que muitos, inclusive esse Merozou, falava que ele era chefe, e ele não se achava chefe.
ele se achar apenas um trabalhador daquela hora. E no dômen, ou seja, no túmulo de Kardec, ficou gravado a seguinte fala: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Muitos que vão lá visitar o túmulo, tiram fotos e sempre está assim florido. Mas não seria o nosso caso de ficar adorando mortos, mas é apenas uma lembrança para nós lembrarmos. Bem, voltando ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, fiz uma síntese do que falaria sobre o papel do Espiritismo. E diz assim: proclamar a necessidade de renovação interior, educando o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os sublimados conceitos. Ou seja, o Espiritismo nos convida à reforma íntima, nos convida ao estudo do Evangelho e da prática deste, levando para o lar, para que ele possa ali, no cadinho do lar, num afeto, refletir os verdadeiros ensinamentos de Jesus. E quando, então, analisamos a missão do Espiritismo, para fazer um paralelo com o legado de Allan Kardec, vamos ver que no livro Roteiro, Emmanuel, através do Chico, diz o seguinte: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo liberta. E o Cristo havia dito: conhecereis a verdade vos libertará. Então o Espiritismo nos traz essa verdade que é desvelada, o véu é tirado, para que tudo venha às claras. É essa a proposta de tirar o que está embotado na nossa mente. E ainda nesse livro, mesmo capítulo, o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação, para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Reerguer a alma humana, ou seja, nós que estamos caídos, fracos, nós temos que nos levantar e sublimar a vida. Ou seja, acreditar no mais alto, acreditar nas nossas potencialidades, porque nós temos então que trabalhar para o cristianismo redivivo. E aí nós vamos ver que em algum momento, Emmanuel traz uma outra mensagem, dizendo o seguinte: o Espiritismo nos tempos modernos, ou seja, agora também, é sem dúvida a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Reviver o cristianismo, não com as pompas, não com ritos, não com sacramentos, não com sacerdócio, mas é um cristianismo que agora é Cristo vivo. Cristo vivo. Cristo que nos, através das suas mensagens, dos seus ensinamentos, nos leva a conhecer a verdade. E diz Chico no livro, Emmanuel, através do Chico, no livro Vinha de Luz, uma frase que diz o seguinte: o Evangelho, ou seja, o Evangelho de Jesus, é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então esse sol que é Jesus, é essa estrela que brilha, pois ele havia dito: eu sou a luz do mundo. É essa luz que é o Evangelho, que é a boa nova, que é a boa notícia. É ela que nos convida em busca da sabedoria, para que estejamos então atuais nas condições desse mundo. No livro O Consolador, Emmanuel vai dizer o seguinte: a missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Se voltássemos ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade, numa das suas 4 comunicações, lá deixa gravado: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Se o capítulo é Cristo Consolador, quer dizer que a doutrina que nos traz, a missão da doutrina espírita é consolar e instruir. É aí que está a base da doutrina, trazer consolo, alento, que nós tivéssemos esperança, tivéssemos fé,
para mobilizar nossas forças rumo a essa claridade, a esse caminho da vida. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no seu item 350, diz assim: se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o qual se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Ou seja, isso quer dizer que a natureza não dá saltos. Não é de pronto que o Espiritismo vai mudar todo mundo. Mas à medida que nós fomos nos cristianizando, nos espiritizando, nós vamos mudar o mundo. Porque a mudança do mundo começa em nós. Mas ele deve, conforme anunciado, um dia haverá a transformação da humanidade. E já sabemos que estamos nesses tempos de transição planetária, saindo desse mundo de provas e expiações e adentrando lentamente nesse mundo de regeneração. No legado de Allan Kardec, algumas frases ficaram marcadas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa frase Kardec usou logo no início de O Livro dos Espíritos, só para ter ideia de como ela foi importante para ele. Uma outra frase dele importante: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Ou seja, o caráter progressista da doutrina espírita. E diz ainda Kardec: pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, e sua consequência é inevitável. E uma frase muito conhecida já de todos nós, no capítulo 17, no capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho, Kardec vai ter essa fala própria. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações ou as suas más tendências. Então nós vemos aí, são roteiros que vai nos norteando para o futuro. E o legado de Allan Kardec? Que legado é este? O que ficou? Quanta coisa, né, gente? Cada um aqui que chega. O que a gente aprendeu até agora? A gente não tem como mensurar os resultados de fazer uma quantificação, uma apropriação do que veio até nos dias de hoje. Mas se formos lembrar que logo ainda, na época que escreveu o Livro dos Espíritos, havia uma vida sido salva quando alguém que ia cometer o suicídio, ao ler o Livro dos Espíritos, não comete mais. Quantos suicídios foram evitados? Quantas mortes? Ao assistirem uma palestra, quantos se motivaram? Quantos melhoraram sua conduta? Quantos abortos foram evitados? Quantos ódios? Quantos desejos de vingança foram aplacados? Nas reuniões mediúnicas, quanto consolo foi levado? No atendimento fraterno, quantas comidas levaram-se ali naqueles dias das cestas básicas, das campanhas do quilo? Quando a caridade se beneficiou a tantas pessoas? Quantos indivíduos já encontraram no Espiritismo a cura para a sua saúde? A cura das doenças morais, dos males físicos e espirituais? Quantos de nós já não encontramos esse consolo, esse alento, esse lenitivo, esse bálsamo? Cada um tem uma história para contar. Cada um está aqui sabendo que muitas coisas lindas aconteceram. E é esse legado que vai ficando, que a gente não tem ideia de como mensurar a importância que o Espiritismo ainda terá no futuro. Porque ele transforma consciências. O fim do Espiritismo, na fala de Kardec, é tornar melhores aqueles que o compreendem. Ou seja, não basta nos dizermos espírita, o Espiritismo tem que entrar em nós, para nós fazermos daí uma mudança de postura. Esforcemos-nos a dar o exemplo e não demonstrar que para nós a doutrina não é letra morta.
Em suma, que sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que os bons espíritos nos assistam. Aqui está falando muito da mediunidade ou até da assistência. Se nós queremos a companhia dos bons espíritos, que sejamos nós bons, que para que a lei da atração se faça. E diz ainda Kardec, o bem é uma couraça contra o mal. Sempre se despedaçarão as armas da malevolência. Então, o bem que fazemos é conquista. Porque, na realidade, nós temos que saber que o mal ainda é uma ignorância. Mas, à medida que nós fazemos o bem, nós vamos criando essa couraça da caridade, que Paulo de Tarso também nos falou. E ficou aí o legado de Kardec. Os livros, é como se eles fossem passando tantas folhas. Cada vez que nós abrimos, é um mistério novo, é um entendimento novo, é um descortinar de um novo momento. E vamos entendendo, então, que esse grande legado é a codificação espírita. É essa codificação portentosa, uma obra magnífica, uma obra que é dos espíritos. Mas nós vamos entender que essa codificação precisava de um maestro, de alguém que conduzisse, que harmonizasse os instrumentos, que soubesse tirar de cada um o melhor sinal. Para encerrar a nossa fala, nós vamos trazer uma prece que Kardec deixou em obras póstumas. Era uma prece como se fosse um pedido de socorro, um pedido de ajuda, e que nós também podemos fazer. E eu falaria agora como se Kardec estivesse falando, para que todos nós pudéssemos ouvir. E ele dizia assim, de uma forma tão sentida, tão profunda: Senhor, se vos designaste lançar os olhos sobre mim, para satisfazer os vossos desígnios, seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos, despende do vosso servo. Para tão alto empenho, eu reconheço a minha fraqueza. A minha boa vontade não faltará, mas pode trair-me as forças. Supre a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me sejam necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com vosso auxílio e dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei por responder às vossas vistas. Essa prece é como se ele estivesse conclamando toda a pleiade do Espírito de verdade, para que eles estivessem uníssonos, coesos, para que a obra não perecesse. A grande semente havia sido lançada, mas para que ela vingasse, iria depender de outros que veriam mais adiante, para dar sequência, para fazer com que as sementes dessem frutos. E aí viria então espíritos na envergadura de Bezerra de Menezes, Cavalcante, queria fazer do espiritismo uma religião baseada na ciência e na filosofia. Edificou a obra. Viria Emmanuel com seu senso da filosofia, com seu conhecimento religioso, assessorar o grandioso Chico Xavier, a maior antena psíquica que esse mundo já viu. E viria então Meimei, a grande Maria e a veneranda Joana de Ângeles, aproximar-se de tantos outros, e dentre eles Divaldo, para trazer seus ensinos psicológicos. São tantos que estariam aí nessas telas, que nós vemos como estrelas nos céus. E ficaria então essa fala: muitos serão chamados, poucos escolhidos. E Kardec foi um dos escolhidos. Que a paz, então, a nossa gratidão, encerraríamos com Kardec. Obrigado.